Olá, quinto ano! Vamos lá agora fazer a correção da nossa atividade de revisão? Ok, então pegue aí as suas atividades, confira suas respostas e naquilo que você tiver dúvida, vá anotando, né, num cantinho, num papelzinho aí, para depois você me ligar, né, e a gente esclarecer essas dúvidas, ok? Então vamos lá. A primeira questão é relacionada ao texto, arqueologia, uma atividade muito divertida. Então, depois de ler esse texto, tem a pergunta da letra A. Segundo o texto lido, escreva abaixo a definição de arqueologia. Então, segundo o texto, arqueologia é o estudo da sociedade humana por meio de tudo que é feito ou alterado pelo ser humano, como pedras usadas como machados. Tudo que é material e usado pelo ser humano, pelo homem, é estudado pela arqueologia. Então, tudo isso é objeto de estudo da arqueologia, né? Vamos lá agora, letra B. Como os arqueólogos podem encontrar um sítio arqueológico? Para descobrir um sítio, é necessário andar e observar o que se encontra no solo. Restos de tijolos, cerâmica, pedras. Pode escavar-se o lugar, ou seja, buscar o que está debaixo da terra. É assim que se encontra um sítio arqueológico, né? Agora, número 2. A arte rupestre é compreendida como um amplo conjunto de desenhos, pinturas e inscrições realizadas pelo homem pré-histórico. Qual o motivo dos homens pré-históricos fazerem desenhos nas paredes das cavernas? Na pré-história, os homens não dominavam a escrita, né? Então, provavelmente, essas inscrições às paredes das cavernas, elas tinham a função de registrar, né, o dia a dia, como que era a vida desses hominídeos. Então, a gente vai registrar assim. A gente pode registrar assim. O motivo pelo qual os homens pré-históricos registravam cenas do seu cotidiano nas paredes das cavernas é o fato de que não dominavam a escrita, né? Eles não dominavam a escrita, então por isso eles faziam esses desenhos nas paredes das cavernas. Era uma forma de registro que eles tinham, né? De comunicação. Agora vamos para número 3. Desde o seu surgimento, o homem buscou formas de se adaptar ao meio em que vive. O desenvolvimento de algumas tecnologias na pré-história permitiu aos seres humanos mudarem seu modo de viver e se relacionar com o meio ambiente em que estavam inseridos. Essas descobertas deram origem à Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. Sobre a Revolução Agrícola Neolítica, preencha as lacunas a seguir com as expressões do quadro abaixo. As expressões são neolítico, agricultura, paleolítico, diferentes partes e reserva de caça. Essas são as expressões. E a gente vai encaixar, né, nas afirmativas abaixo. Letra A. A reserva de caça permitiu não faltar alimentos para os grupos. O que era a reserva de caça mesmo, tia? É quando os primeiros hominídeos, eles começam a domesticar animais. Então, eles tinham como se fossem currais, né? Onde eles prendiam ou gado, né? Outros animais ali. E sempre quando eles precisavam de carne, né? De alimento, eles iam nesses lugares, pegavam um animal, matavam o animal e tinham o alimento, ok? Isso é reserva de caça. A criação de animais, a domesticação de animais para o próprio consumo, né, da sua carne e tudo mais. Letra B. A prática da agricultura, né, causou uma mudança no modo da humanidade se relacionar com a natureza. Por que a prática da agricultura? Porque a partir do momento em que o homem começa a praticar a agricultura, ele descobre que ele pode manipular, né, o ambiente, ele pode produzir seu próprio alimento, ele não fica dependendo simplesmente, né, das condições da natureza. Ele produz, ele planta, ele colhe, então ele muda a sua forma de se relacionar com a natureza. Ele não só retira, mas ele também repõe, né, porque ele planta também. Letra C. A agricultura foi inventada várias vezes ao longo da história humana
e em diferentes partes do mundo. Porque a agricultura ela não surgiu num lugar só, ela surgiu em vários locais. E em vários locais com vários alimentos diferentes. Porque o solo de cada lugar é de um jeito, né? Cada lugar tem seu clima, né? E tudo mais. Letra D. No período neolítico, além da agricultura, o homem passa a dominar a criação de animais, né? Isso é uma característica do período neolítico, agricultura e domesticação de animais, tá bom? Letra E. A pré-história é dividida em 2 períodos para fins de estudo. São eles período paleolítico, é o primeiro período da pré-história, e período neolítico, né, que é o posterior, é o período da pedra polida. Primeiro vem a pedra lascada, né, o período da pedra lascada, período paleolítico, e depois o período neolítico, período da pedra polida, ok? Agora a questão número 4. Explique como se deu o surgimento das primeiras cidades. As primeiras cidades, elas surgiram com a Revolução Agrícola Neolítica, né? A partir do momento em que os homens, eles podiam plantar, produzir seu próprio alimento, eles não precisavam ficar mudando de um lugar para o outro. E assim eles começam a se fixar próximo aos rios, né? E aí outras pessoas vão chegando, vão se agrupando e surgem as primeiras vilas, os primeiros agrupamentos humanos e posteriormente vão se tornar as primeiras cidades, ok? Então, a gente pode registrar assim: a agricultura, a domesticação dos animais e as técnicas de controle do meio ambiente permitiram ao homem permanecer no mesmo lugar por mais tempo. A ocupação mais duradoura permitiu uma nova forma de organização da sociedade e do espaço. Iniciou-se a urbanização, ou seja, o surgimento das cidades. Número 5 agora. A Mesopotâmia abrigou parte das primeiras civilizações da humanidade. A presença em sua região de 2 importantes rios. Quais eram os 2 rios? Rio Tigre e Rio Eufrates, tá bom? Foi fundamental para que o homem, a partir do desenvolvimento da agricultura e da criação de animais, pudesse sedentarizar-se e formar cidades naquele local. De acordo com o que estudamos, quais os rios banhavam o território da Mesopotâmia? Rio Tigre e Rio Eufrates, né? Esses 2 rios. Número 6. Leia o texto abaixo. Há centenas de milhares de anos, nas noites frias de inverno, a escuridão era um grande inimigo. Sem a lua cheia, a noite era perigosa. Havia muitos predadores que poderiam atacar facilmente enquanto dormíamos. O frio intenso era outro inimigo. Até que um dia, talvez ao observar uma árvore atingida por um raio, os hominídeos descobriram algo que modificaria completamente o rumo da nossa evolução. Ao dominar essa entidade, foi possível se aquecer, proteger-se dos predadores e ainda cozinhar os alimentos. E aí está escrito assim, né? O vocabulário: entidade, a existência de algo. Agora responda, segundo o texto, o que foi descoberto? O texto não fala explicitamente o que foi descoberto, ele dá algumas dicas, não é isso? Fala sobre se aquecer nas noites frias, cozinhar alimentos. O que possibilita isso? O domínio do fogo, né? Então, o texto está falando, o assunto tratado no texto é o domínio do fogo, ok? Então, agora vamos para a letra B. Qual a importância dessa descoberta? Aí já fala diretamente no texto, né? Que a partir do momento que o homem tem o domínio do fogo, ele pode se aquecer, se proteger dos predadores e ainda cozinhar os seus alimentos. Não é verdade? Então tá bom. Então por hoje é isso, tá, galera? Essa foi a nossa revisão de história. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa você não entendeu direitinho, pode me ligar, me mandar mensagem que a gente vai esclarecer todas as dúvidas, ok? Um beijo no coração e até daqui a pouquinho.